teu precioso sangue, Senhor. E por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui para reafirmarmos, Senhor Deus, que o Senhor é Rei e Salvador das nossas vidas. O Senhor é o que está no controle de tudo, Senhor. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou digno, mas pelo Teu nome, pelo Teu sangue, Senhor Deus, pela Sua autoridade, Senhor, eu estou aqui essa manhã, então me usa, Senhor. Não para falar das minhas verdades, não para falar de mim, mas para que eu venha falar da Tua palavra que é viva e eficaz, da Tua palavra que transforma, da Tua palavra que modifica, da Tua palavra que salva, da Tua palavra que cura, Senhor, da Tua palavra que renova a força a cada dia. Senhor, seja conosco, seja conosco. É que eu oro, Senhor Deus, e nós pedimos em nome de Jesus. Louvado é o Teu nome, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou tomar um golinho d'água aqui. Estou até tremendo aqui. A ação de Deus é muito boa, né? Quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Quão maravilhoso é o Espírito Santo poder inundar a nossa vida. Nós lembrarmos que a gente estava num caminho de morte, um caminho sem esperança, mas a palavra nos alcançou. Esse Espírito Santo, ele nos convenceu. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui. Só me recompor um pouquinho aqui. Tema do mês, nós estamos falando cheios do Espírito. Nós já começamos a falar um pouco na semana passada, né? Já estamos sendo ministrados maravilhosamente. E o Senhor tem nos abençoado a cada dia o que a gente tem aprendido durante todo o ano. O crescimento que nós como igreja, nós como filhos, nós como servos, nós como corpo de Cristo, nós temos crescido e nós temos aprendido. Mas aprender e servir e seguir a Cristo não quer dizer que nós estamos livres dos problemas. Nós estamos livres das dificuldades, livres das lutas. Não. Nós continuamos. E por que nós continuamos? Porque o Espírito Santo está conosco. Porque o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo renova as nossas forças. E pela certeza que nós temos daquilo que está reservado para cada um de nós. E o tão bonito de tudo isso e que a gente tem aprendido é que nós, assim, vou pegar uma palavra da diaconisa Kelly, que ela trouxe sobre orgulho, e nós aprendemos aqui não ser orgulhosos. Porque nós queremos que cada vez mais pessoas, elas façam parte disso. Elas estejam junto conosco, para esse futuro glorioso, para essa vida eterna, aonde lá não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Mas nós viveremos em comunhão com aquele que morreu por cada um de nós, aquele que sofreu as nossas dores, aquele que fez a parte mais difícil e deixou o mais fácil para a gente. Mas ele não disse que não teria dificuldade. E para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus.
cheios da presença de Deus, para que quando esses momentos apareçam, nós possamos continuar firmes no propósito de alcançar a salvação em Cristo Jesus e ser testemunhas de um Deus vivo aqui na terra, para que aqueles que estão à nossa volta, eles possam também desejar e ser impactados pela luz que eu e você refletimos. A luz não é nossa, mas a luz é a de Cristo Jesus. E fez um pouco dessa introdução, e aqui eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele traz experiências, histórias e narrativas que são espetaculares. Narrativas que são maravilhosas, que nos encantam, que nos estimulam. Experiências essas que mostram pessoas impactadas pelo poder que vem do alto. E essas narrativas e tudo isso é inspirador, porque ali trata de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que quando nós olhamos para elas, elas servem de modelo para cada um de nós. Modelo do tipo de cristão, do tipo de discípulo de Cristo que nós devemos ser, que nós devemos almejar ser. E com isso eu quero conversar com os irmãos. Poucos irmãos conhecem. Pouco da história de Estevão. Estevão, que foi mencionado como o primeiro mártir da Bíblia. E Estevão, daqueles escolhidos entre os apóstolos, Estevão realmente era um homem muito especial. Estevão era um homem diferente. As pessoas olhavam para Estevão e eles viam ali um homem de caráter, um homem de índole, mas um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, até o nome dele, até o nome de Estevão, eu lembro de ter compartilhado uma vez isso com os irmãos. O nome de Estevão, ele significa coroa. Coroa de louros, coroa da vitória. E esse Estevão, ele morre. E ele morre numa situação aonde ele está pregando o maior amor do mundo. Ele está pregando numa situação aonde ele, impactado pelo poder do alto, cheio do Espírito Santo, falando da palavra de Deus, comentando do poder de Deus, falando de um Deus ressurreto, de um Deus que viria para buscar, de um Deus que transformaria todo esse mundo com a sua volta. Mas aqueles homens para quem Estevão pregava, o sentimento deles não era esse. Não era um sentimento como nós temos aqui nessa manhã. Como nós cantamos, como nós glorificamos, como nós exaltamos a Deus. Não! Não! O sentimento daqueles homens era um sentimento de raiva, de ódio. Mas Estevão, esse nome, que o nome significa coroa de vitória. Aquele homem que agora, nesse momento da vida dele, ele está sendo apedrejado. Está sendo levado à morte, André. Está sendo levado à morte. Esse homem, agora, nesse momento, ele olha para os céus e ele vê a glória de Deus. Ele vê Cristo à direita de Deus Pai. Estevão naquela situação,
ele consegue ver e enxergar a glória de Deus. Estevão, vejam bem, Estevão ele estava cercado de pessoas que estavam odiando a mensagem que ele estava pregando. E assim como diz a palavra de Deus, Estevão manteve fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Isso é o que nós queremos para a gente. Isso é o que nós desejamos para a gente. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão enfrentou lutas, Estevão enfrentou dificuldades. Nós também enfrentamos. Talvez hoje nós não somos apedrejados até a morte. As pedradas que nós recebemos são outras. Mas o que nos mantém firmes, o que nos mantém fiéis? O que nos direciona, o que nos encaminha para mantermos fiéis até a morte, não desistirmos, a continuarmos firmes. Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito. E cheio da graça de Deus, ele fazia milagres e sinais. Estevão, ele falava com a autoridade do Evangelho de Deus. E com essa autoridade, com esse Espírito, digo, Estevão viu Jesus à direita de Deus Pai. Estevão viu a glória de Deus Pai. Aqueles inimigos que se enfureceram com Estevão. Para você ter uma ideia, João Vitor, aqueles homens, eles rangiam os dentes. Eles trincavam os dentes de tamanho ódio que eles tinham. Não era um ódio somente de ver, eles demonstravam aquilo, eles transpareciam aquilo. Tamanho era o ódio que aqueles homens estavam sentindo. E nesse momento, Estevão tem uma revelação celestial. Vocês conseguem imaginar isso? A revelação que Estevão teve minutos antes da sua morte, segundos antes da sua morte. Olhar para o céu e ver Jesus. Talvez a gente nem consiga imaginar isso. Talvez nós já experimentamos isso. Pela ação do Espírito Santo, por imergir, por submergir, por transbordar no Espírito Santo. Nós sentimos parte daquilo que Estevão sentiu. Ver parte daquilo que Estevão viu. Mas talvez não da maneira como ele viu, mas da maneira como nós vemos. Da maneira como nós vivenciamos. Da maneira como nós experimentamos. Mas isso aconteceu porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quiser viver essa experiência, ver os céus se abrindo, sentir a presença total do Espírito Santo, tem que buscar. Tem que se encher da palavra de Deus. Tem que buscar mais e mais de Deus. Buscar incessantemente, incansavelmente. Porque as lutas elas virão. As pedradas elas virão. Vejam que Pedro, antes do Pentecoste, Pedro, quando Jesus está sendo levado preso e está ali, as pessoas vão perguntar: Pedro, você não estava lá junto? Você não era um homem que estava junto? Pedro, não era eu não, né, Diácono João? Não era eu não, ele. Mas agora, depois da descida do Espírito Santo, agora Pedro cheio do Espírito Santo,
Pedro não é mais aquele. Pedro não é mais aquele homem que negou a Jesus. Pedro é aquele homem que com autoridade, com a palavra de Deus, ele prega e ele fala. E milhares de homens se converteram, aproximadamente 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. Pedro que estava vazio, Pedro que não tinha, Pedro ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele andava lado a lado com Jesus, mas ele não tinha experimentado o poder que vinha do alto. Mas quando ele experimenta esse poder, a vida de Pedro dá uma guinada. Agora Pedro não tem mais medo. Pedro não tem mais receio. Pedro, impactado pelo poder de Deus, ele vai e prega. Prega e ele fala. Mas Pedro não está falando dele. Não é mais somente Pedro. Agora é Cristo que vive em Pedro. E por isso ele tem essa autoridade para poder pregar. E de maneira igual era Estevão. Estevão, ele tem tanta certeza, ele está tão cheio. A fé que Estevão tinha não era uma fé medíocre, vou dizer assim, uma fé na média. Não! A convicção que Estevão tinha era uma convicção profunda. Ele sabia a palavra que ele estava vivendo, ele sabia o que ele estava pregando. Estevão, ele tinha acompanhado o ministério, ou parte do ministério. E falando aqui para os adolescentes, aqui para os jovens, Estevão, ele não era tão velho assim igual a mim. Talvez um pouco mais velho que vocês, a Bíblia não vai dizer. Mas nessa idade, um pouco mais, Estevão, ele tinha certeza daquilo que ele vivia. Estevão tinha certeza da fé que ele praticava. A tal ponto dele não se amedrontar, a tal ponto dele não fugir. Imagina, presbítero Elias, uma pregação tão linda, uma pregação que vai falar de amor, uma pregação que vai falar de transformação, uma palavra que vai falar de salvação, de transformação. Essa palavra, em vez dela gerar, irmã Arlete, alegria nas pessoas, ela vai gerar ódio, ela vai gerar raiva, porque aquelas pessoas não queriam saber sobre aquela pregação de Estevão. Porque Estevão, o local que ele viu Jesus era um local de honra, à direita de Deus Pai. E Estevão estava falando, esse homem, esse Jesus a quem vocês mataram, é ele que está nesse lugar de honra. E aqueles homens se enfureceram por causa disso. Porque eles armaram, tramaram e fizeram muitas coisas. E conseguiram matar Jesus. Aqueles homens conseguiram matar Jesus. Mas só que o que eles não entenderam, eles não queriam aceitar, é que aquele Cristo que eles mataram foi o Cristo que ressuscitou. E agora aquele Cristo que ressuscitou estava à direita, num lugar de honra, ao lado de Deus Pai. Alguém que é cheio da virtude de Deus, que é cheio da presença de Deus, ele não vai se encher de maldade, ele não vai se impactar pela maldade. Muito pelo contrário, ele vai ser impactado pela graça de Deus. Quantas vezes, talvez no trabalho, nós já fomos vítima de perseguição? Quantas vezes os jovens aqui na escola, pelo fato de dizerem que são cristãos, já sofreram algum tipo de piadinha, algum tipo de bullying? Na família, daqueles que não acreditam na gente, dos vizinhos que falam mal, que caluniam. Quantas mentiras talvez já não inventaram a respeito? Quantas coisas a gente não vê nas redes sociais?
Todos nós já podemos ter sofrido alguma coisa. E ainda vamos sofrer ainda mais. Mas enquanto você, igreja, você que está em casa, estiver cheio da presença de Deus, apesar de toda injúria, todo desprezo, toda raiva, toda ofensa, a glória de Deus aparecerá como algo mais importante na sua vida. E nesse momento, as forças de Deus se renovarão. E você será renovado na presença do Senhor. Estevão, quando ele olha para aquelas pessoas que estão com pedras nas mãos para poder atirar em Estevão, ele poderia fazer muitas coisas ali. Ele poderia pegar pedras, pastor, também, e revidar nas pessoas. As pessoas tacando pedra, ele poderia tacar pedra nas outras pessoas. Ele poderia, presbítero Wilson, fugir. Ele não precisava ficar ali. Mas o Espírito e a presença de Deus, vejam só, ele poderia fazer inúmeras coisas. Ele poderia ter inúmeras reações. Mas a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, irmã Salma, o Espírito Santo de Deus era tão intenso naquele momento, irmão Wilson, na vida de Estevão, que apesar de estar diante de uma morte iminente, apesar de estar à beira de ser assassinado, Estevão teve a visão mais bela que ele jamais teve em sua vida. Estevão viu a glória de Deus no momento mais difícil da sua vida. Pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Você, igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, estando cheio de Deus, no momento mais difícil da sua vida, você poderá ver a glória de Deus. Estevão, ele vai se encher e ele vai continuar se enchendo. E ele quer essa presença na vida dele. Ele quer ser cheio do Espírito Santo. E o que você quer para a sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio de fé? Você quer ser cheio de sabedoria? Você quer ser cheio de Deus? Ore a Deus. Peça. Clame. Busque. Que Ele atenderá o desejo do seu coração. Antes de continuar, eu quero ler aqui uma poesia que vai falar sobre o Espírito Santo. Isso aqui me traz muito da vida de Estevão, daquilo que vai se cumprir na vida dele, do que se cumpriu na vida dele. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor infinito de Deus por nós é imensurável, é inexplicável. Ainda a palavra de Deus diz: mesmo que a gente desse o nosso corpo para ser queimado e desse tudo, os nossos pertences e tudo mais aos pobres, se não tivéssemos amor, nada adiantaria. É só seguirmos as orientações do Senhor e seguir os seus passos e seu exemplo. Assim como Deus nos ama e deu seu Filho por nós,
devemos, mesmo sendo tão falhos, nos esforçarmos e aprendermos a amar como Ele. O amor do Espírito Santo é intenso por mim e por você. Ah, meu Senhor, me ensina a amar, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Me ensina a ser paciente e bondoso. Me ensina a não ser ciumento, a não ser presunçoso, a não ser orgulhoso, a não ser grosseiro, a não ser irritável, a não ser rancoroso. A não se alegrar com a injustiça, mas com a verdade. A não desistir, não perder a fé, ter esperança e sempre estar firmes. Ah, meu Deus, meu Senhor, pela sua generosidade por meio de Jesus Cristo, nos concede dádivas sem medidas. Deu os dons aos seus amados, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ah, meu Senhor e Salvador, dono da minha vida, me orienta a fazer a sua vontade sempre. Mesmo sendo tão frágil e pequeno, estou aqui para te honrar e dar glórias ao seu nome para sempre. Glorificado é o nosso Deus. Poema da diaconisa Marilda Lemes. E por que eu disse que isso aqui foi bênção de Deus trazer? Porque quando eu li essa poesia, Estevão, ele tinha tudo para naquele momento gerar ódio no seu coração, se levantar contra Deus, negar a Deus e blasfemar. Mas naquele momento, Estevão amou, Estevão perdoou. Estevão, ele não pediu justiça, não pediu vingança para aqueles homens. Mas Estevão, naquele momento, ele vai orar por eles. Mas aí talvez você pudesse me perguntar, irmão Genésio, talvez você pudesse me perguntar assim, mas se Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, se ele estava numa comunhão profunda com Deus, por que Deus não interviu naquele momento? Por que Deus não salvou Estevão naquele momento? Mas eu digo para você, irmão Genésio, digo também para a igreja, Deus intercedeu naquele momento. Porque naquele momento, Deus concedeu a ele o privilégio de orar para aqueles homens. Concedeu o privilégio de amar aqueles homens. Concedeu o privilégio de ver Cristo. Estevão, ele vai pregar esse evangelho quando o evangelho não é desejado, quando o evangelho não é aceito. As pessoas não queriam ouvir aquela mensagem. Mesmo apesar de tudo, não queria. É muito fácil estar aqui em comunidade, mas não era o que Estevão estava vivendo. Não era aquela realidade de Estevão. Aquele público não queria receber aquela mensagem de amor. Aquele povo não queria receber aquele perdão. Não queria receber aquela oração de Estevão. E aquele público era muito hostil. Naquele momento, as pessoas poderiam olhar para Estevão e imaginar ele como um blasfemo ou como um religioso fanático. Talvez as pessoas olhem para a gente e digam que nós somos religiosos fanáticos. Mas ainda que assim como aconteceu com Estevão, que se levantem, que tenham ódio, que tomem pedras nas mãos, pregue o evangelho. Encha-se do Espírito Santo. Fale com autoridade. Pregue em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não veja Cristo à direita de Deus Pai como Estevão viu, mas através da fé você avistou Jesus. Você conheceu Jesus. Você teve um encontro real com Jesus.
e pela fé em seu coração, pregue o evangelho. Porque as pessoas precisam ouvir. Ainda que elas não saibam, elas precisam ouvir. Estava conversando com a turma de adolescentes, hoje ali atrás, a respeito do caminho. Jesus é o caminho. E quantas pessoas vão entender que todos os caminhos levam a Deus? Muitas vezes enganadas, com pensamentos distorcidos, com pensamentos incoerentes. Mas nós sabemos quem é o caminho, porque nós somos pautados pela palavra de Deus. Nós não somos enganados. O que nós aprendemos, o que nós vencemos, é para que essas pessoas que elas ainda não sabem que elas precisam de Jesus, talvez seja a única oportunidade, ou uma das poucas oportunidades, para a gente falar com elas. Para que elas possam, talvez não naquele momento, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar, mas que elas possam ao longo da vida descobrir que elas necessitam de Jesus. Por que eu digo isso? No momento da morte de Estevão, Estevão estava pregando. E as pessoas com ódio olhando para elas. E dentre aqueles ali, qual que nós podemos dizer que era a pessoa mais famosa, biblicamente falando aqui, que também estava com ódio olhando para Estevão? Quem era a pessoa? Paulo. Paulo, ele estava presente no apedrejamento de Estevão. E mesmo naquele momento, com ódio, Estevão pregou. O Espírito Santo não se revelou para Paulo naquele momento, mas no momento certo, o Espírito Santo agiu. E aí a gente vê todo o relato do que aconteceu. Você mesmo, diaconisa Ruth, você, irmã Sônia, talvez em algum momento alguém falou de Jesus para vocês, e talvez vocês não deram atenção. Talvez não fosse aquele momento que o Espírito Santo agia. Mas e hoje? O Espírito Santo trabalhou, mudou, transformou. E hoje vocês estão aqui, e talvez para quantas pessoas vocês já não falaram? Algumas podem estar junto conosco, mas talvez algumas ainda estejam esperando o momento certo do Espírito Santo trabalhar. E para isso nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Estevão, ele tinha um domínio da palavra de Deus. Estevão estava de falar dos patriarcas, do profeta Abraão, lei de Abraão, lei de Moisés. Mas toda a pregação de Estevão não precisava inventar nada. Estevão não precisava inventar historinha para poder falar com aquele povo. Toda a pregação de Estevão, ela apontava para Cristo Jesus. Estevão não procurava a glória para ele, não procurava atenção para ele, mas Estevão apontava para Cristo Jesus. Quando Estevão ele começa a falar da mensagem dele, ele vai falar do Deus da glória. No início da pregação de Estevão, no capítulo 7, se eu não me engano, no versículo 7 mais ou menos, se eu não me engano. Mas no final, no capítulo 7, versículo 2, se puder colocar aí por favor. Atos 7, versículo 2. Olha só, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão. Agora, vai lá no versículo 55. Isso aqui foi o início da pregação de Estevão. Agora vai lá no versículo 55. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Estevão começou falando do Deus da glória e terminou sua mensagem falando da glória de Deus.
A pregação de Estevão, ele não chama a atenção para ele. É tudo e somente para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus, para a santidade de Deus, para a presença de Deus, para o domínio e a honra e a glória do nosso Deus. Toda a nossa pregação, todo o nosso entendimento deve ser para a honra e glória do nosso Deus, do início até o final, para a glória de Deus. Quantas pessoas têm buscado dentro do meio evangélico sucesso, buscado coisas para a sua vida, mas não é isso que a palavra de Deus quer que nós busquemos. Quer que nós desfrutemos da presença dEle. Desfrutemos da grandeza dEle, da santidade dEle, da presença dEle. E com isso nós alcançaremos o sucesso. Porque nós saberemos o caminho que nós estamos. Nós saberemos que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, nós sabemos ao Deus que estará junto conosco. Nós saberemos em quem nós podemos confiar. Em entregar as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. E mesmo que nos apedrejem até a morte, seremos fiéis até a morte, e assim receberemos a coroa da vida. Ver a glória de Deus e ter um relacionamento com um Deus vivo, isso é sucesso. Isso faz a diferença. Participar do corpo de Cristo, reconhecer a Deus como Senhor e Salvador, isso faz a diferença. O sucesso na minha e na sua vida, o sucesso na minha e na sua vida, irmã Simone, foi quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Aqui a nossa história começou a ter sucesso. Aqui a nossa vida começou a ter sucesso. Aqui começou a fazer a diferença. Para a geração atual, ainda aqui para o final, há muita referência. Os youtubers, alguns heróis de filmes. Mas o grande referencial de Estevão, a única pessoa que ele tinha para imitar, era Cristo Jesus. Veja que a oração de Estevão é muito parecida, ou quase idêntica à oração de Jesus. Estevão vai dizer: Senhor, eu te entrego o meu espírito. Senhor, perdoa esses homens. Se eu falasse somente essas frases, sem dizer de quem era, iam falar Jesus. Mas Estevão, igualmente, Estevão, imitador de Cristo, ele falou essas palavras. E assim, Estevão foi para o final da sua vida morrendo apedrejado. E as pedras não foram pedrinhas pequenas. Foram pedras grandes. E as pedradas que ele tomou não foi na primeira pedrada. Não foi na segunda. Foram várias pedradas que ele tomou. Que vieram quebrando os seus ossos, que vieram rasgando a sua pele. Imagine a dor que ele poderia estar sentindo naquele momento. E quantas dores nós não sofremos no nosso caminho. Entre aspas, vamos dizer assim, quantos ossos nossos não são quebrados. Mas nós temos a chance de nos recuperar. Estevão não teve. Falar coisas bonitas impressiona. Pregações bonitas, motivacionais, isso é muito bonito. Muitas pessoas buscam isso para satisfazer o seu ego. Muitas pessoas querem imitar pregadores bonitos, cantores bonitos. Tudo que o outro faz de bonito, as pessoas querem imitar, querem fazer igual. A morte de Estevão foi bonita. Dependendo da perspectiva.
foi uma morte triste. Foi uma morte onde marcou a vida de Estevão. Assim como os outros apóstolos. Eu queria ter a autoridade de Aconizaquere, de falar igual Paulo. Ou eu queria ter a coragem de Pedro. Ser igual João. Não. Quer ser igual Paulo? Então morrer igual Paulo. Igual morrer igual Pedro. Senhor, eu quero ser igual Jesus. Me ajuda a ser igualzinho, Senhor. Jesus foi traído. As amizades me traem. Senhor, por que estão me traindo? Senhor, por que estão me acusando? Você não quis ser igual a mim? Por isso nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque isso vai nos ajudar a amar. Vai nos ajudar a falar, vai nos ajudar a ter autoridade. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nós estaremos prontos para que algo maravilhoso, extraordinário aconteça nas nossas vidas. Quando vai falar de se livrar do mal, que Estevão poderia ter pedido ali, livrar do mal nem é sempre se livrar do perigo, nem é sempre se livrar das pedras, mas é que nós também não sejamos maus. Que nós possamos fazer a diferença. Agir com bondade aonde não há bondade. Agir com perdão aonde não há perdão. E terminando aqui, o Espírito Santo precisa estar junto. Nós precisamos buscar, nos encher, para que todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo se revele a cada momento. Amém? Pastor, eu quero chamar aqui, pastor, nesse momento para orar. Esse é um momento agora que a gente vai estar orando aqui também, junto com o pastor. Eu pedi para o pastor conduzir essa oração. Mas é o momento da gente busca do Espírito Santo. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com quem está do teu lado. É um momento seu com Deus, é um momento meu com Deus. Nós vamos conversar com Deus. Mas eu gostaria que o Ministério de Louvor nos ajudasse. Meninos, podem se posicionar fazendo um favor? Enquanto eles vêm à frente e se posicionam, e aí fiquem, né? A gente vai estar entoando uma das canções, pode ser uma do que foi entoada, inclusive cantada. Mas enquanto eles vão fazer, eu vou pedir para vocês fazerem isso, daí já num tom de meia voz. O pessoal lá da mídia do som ajuda a gente a baixar, né, deixar um som mais suave para nós orarmos. Nós cantamos que queremos ser cheios. Nós ouvimos a mensagem, temos ouvido a mensagem sobre um homem cheio da presença de Deus. E aí Deus olha para mim, para você e fala assim para nós: o tempo hoje é o seu. Hoje é o tempo de você ser cheio. É o tempo de nós sermos cheios. Mas pastor, por que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Se nós não formos cheios, né, foi dito aqui, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue vislumbrar quem Deus é. Ela consegue vislumbrar o poder de Deus, a glória de Deus. E Deus tem facilidade de usar essa pessoa para pregação. Deus tem facilidade de usar essa pessoa para falar do seu amor. Deus tem facilidade para usar pessoas para compor poesias. Deus tem facilidade para usar pessoas para cantar. Deus tem facilidade para usar pessoas para interceder por alguém. Deus tem facilidade para usar você para salvar mais alguém. Mas é preciso ser cheio. Vamos colocar em pé. Nós vamos estar orando ao Senhor.
O Ministério de Louvor estará cantando, estará adorando ao Senhor, nos ajudando no fundo musical, e nós vamos estar orando. Se neste exato momento Deus quiser pegar você como um vaso e te encher, qual é o desejo do seu coração? Como disse a canção que nós cantamos. Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo real do seu coração? Ser cheio? Deus dá para nós aquilo que a gente pede para Ele. Se você pede pão, Ele te dá pão. Se você pede trabalho, Ele te dá um trabalho. Se você pede bênção na saúde, Ele te dá a bênção na saúde. Se você chegar para Ele e falar, Senhor, eu quero ser cheio, Ele vai sondar o teu coração e vai te encher. Afinal, somos vasos do Senhor, para sermos cheios do poder de Deus, da glória do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, para sermos usados nas suas mãos. Vamos falar com Ele? Fala com Ele. Peça para o Senhor tratar do seu coração, tratar da sua vida, e você possa estar pronto à disposição do Senhor para ser cheio da presença dEle. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós acabamos de ouvir aqui, Senhor, e sermos relembrados da história, Senhor, de um homem, a qual, Senhor, a Tua palavra revela a cada um de nós, que era um homem cheio de fé e cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Senhor, Ele teve este privilégio sobre a sua vida. Sim, Ele teve este privilégio sobre a sua vida, Senhor, porque Ele buscou mais de Ti, Ele buscou mais da Tua palavra, Ele, Senhor, se dedicava a conhecer mais do Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Hoje nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque sim, nós precisamos mais do Senhor. Nós temos a necessidade de Te conhecer mais e mais. Nós temos a necessidade de conhecer mais sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer de nós. Nós temos uma necessidade de nos relacionarmos mais com o nosso grande Deus, de entender e compreender, Senhor, tudo que nós temos vivido até este presente momento. Senhor, enquanto a gente olha, Senhor, para este mundo afora, quando a gente olha para as coisas que têm acontecido, Senhor, estamos sendo todos os dias confrontados, Senhor. Assim como Estevão foi confrontado com aquelas pessoas, quando ele levou o seu amor, quando ele levou a Tua palavra, Senhor, hoje nós somos desafiados, nós somos confrontados. E para que nós não sejamos envergonhados, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus, para sermos cheios da Tua presença, sermos cheios de Ti, Senhor, para que com coragem e ousadia a gente mantenha, Senhor, sim, possamos nos manter em pé, Senhor, diante desses desafios. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enche-nos da Tua palavra, Senhor, porque a cada dia que passa, Senhor, inverdades têm sido anunciadas, e a verdade do Senhor tem sido distorcida, Senhor. Pai, nós precisamos, Senhor, no tempo de hoje, nós precisamos nos dias de hoje, de homens e mulheres, Senhor, cheios da Tua presença, cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, homens que falem a verdade, mulheres que falem da verdade do Senhor, mulheres que se lembrem da verdade do Senhor, para poder anunciar e pregar ela. Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos faria lembrar de todas as coisas, e nos guiaria, Senhor, por onde nós andássemos. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, como igreja, Senhor, como vaso da Tua igreja, enche-nos da Tua presença, enche-nos, ó Espírito Santo do Senhor, da misericórdia e da graça dos céus, do amor que vem dos céus. Sim, Senhor, o mundo que cada dia mais, Senhor, não ama, o mundo que cada dia mais, Senhor, tem enfraquecido-se na fé. Pai, em nome de Jesus, trata de nós, Senhor, para que nós possamos ter a nossa fé acrescentada a cada dia, para que nós sejamos firmados no Teu amor a cada dia. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, pois é através deste amor, Senhor, e desta fé que nós vamos revelar quem Tu és para outras pessoas, porque os nossos